Pai, por favor, falem. Estou lhe dando uma lótus dourada. Deixe-a crescer no lago de lótus de Kunlun. Use seus poderes imortais para cuidar dela, até que tome forma humana. Uma lótus dourada? Kush, desculpe incomodar. Você deve ser amiga da Cici. Sim, acabei de sair da sala do caldeirão de elite. Estou dando uma volta por aqui. Vou me retirar. Mestra. Zenia parece muito graciosa, muito parecida com o 17º. Vou entrar em reclusão esta noite. Ficarei fora de 10 dias a meio mês. Enquanto estiver fora, você ficará encarregado de vigiar o 17º. Mas o 17º tem tantas ideias travessas. Não importa quantas ideias travessas ele tem, 5.000 cópias do verdadeiro clássico do vazio. Serão suficientes para durar meio mês? Então, o castigo que você deu a ele era para impedi-lo de se afastar da montanha Kunlun? Isso mesmo. O temperamento do 17º é indisciplinado, e ele evita praticar ascetismo. Ele ainda não sabe que em meio mês... Autoriza-se, transformando como emoção celestial para sua ascensão divina. Cuide dele por enquanto. Resolveremos algo quando eu voltar. Sim, mestre. Nono discípulo. Por favor, revise. Nono discípulo. Não precisa de palavras falsas. Copiar as escrituras é o certo a fazer. Quero falar com você sobre Kingyu. Ouvi que há um evento auspicioso em breve em Tinque. O primeiro neto do rei Raposa Sereno Branco está para nascer. Ouvi que você admira muito as duas divindades, o Rei Raposa, Sereno Branco e Cipreste. Os dois estarão lá. Por que não nos juntamos às festividades? O Rei Raposa não aparece há milhares de anos. Sua informação é confirmada? Com certeza. Tudo bem. Continue copiando. Ainda não terminei de falar. Todos sabem que é preciso cruzar o Mar do Renascimento para chegar a Kinkyu. No entanto, eu conheço um atalho. Como? Suas técnicas de salto nas nuvens. Não ficaremos fora mais de meio-dia. Quando chegarmos lá, assistiremos às duas divindades de longe. Beberemos um brinde. Depois voltaremos. O que você acha? Não. O mestre me ordenou vigiar você dia e noite. Não posso negligenciar meus deveres. Deixe-me colocar assim. Mesmo que me vigie dia e noite, não conseguirá me proteger. Eu ainda vou achar um jeito de sair escondido. É verdade. Por isso, você deveria me acompanhar. Isso ainda é considerado me vigiar dia e noite. Você não estará desobedecendo ordens. Esta é a fronteira entre King Kill e o Reino Fantasma. É assim há milhares de anos. Devemos chegar a Tintiu em 1 hora. Este lugar parece maligno. Não consigo usar minhas habilidades de salto nas nuvens de jeito nenhum. Precisamos ter cuidado. Ouvi Dom Augusto falar com o mestre sobre o Reino Fantasma. Ele disse que o atual Senhor Fantasma é muito ambicioso e certamente travará uma guerra feroz contra os Celestiais no futuro. Qual seria o sentido da guerra? Ambição, provavelmente. Falando do Senhor Fantasma, acho que vi uma pintura dele.
Eles tiraram a própria vida sem dizer nada. Não estávamos tentando matá-los. Aquele grito foi o sinal secreto para cometerem suicídio. Irmão, eles estão vestidos tão estranhamente. Eles não parecem com os que estamos procurando. Nem parecem ser da tribo fantasma. Isso mesmo. Eles são da tribo celestial. E daí? Mais cedo ou mais tarde, farei com que se curvem diante de nós e sejam nossos prisioneiros. Assim como o mundo inteiro. Tudo bem. Mas os celestiais são todos tão bonitos. Quando se tornarem nossos prisioneiros, você pode escolher alguns para manter como animais de estimação no palácio. É aquele, o Senhor Fantasma Tenebra. Sim. Eu fico no meu posto no Bosque dos Pessegueiros de 10 milhas o ano todo. É a minha primeira vez fora. Não esperava me perder. Vocês são homens de cipreste. Sou um imortal sob cipreste. Cipreste e Tinkill são como um só. Desde que Sereno Branco se tornou Rei Raposo, ele não interferiu nas rixas entre celestiais, demônios e fantasmas. Ele preservou a paz que existe em Tinkill há centenas de milhares de anos. Sam, nosso cipreste nos disse para não nos envolvermos nos assuntos de celestiais, demônios e fantasmas. Para permitir paz e tranquilidade no Bosque dos Pessegueiros de 10 milhas. Senhor Fantasma, a floresta está cheia de cadáveres dos soldados rebeldes. Isso é obra sua? Estávamos perdidos. Eles surgiram do nada e nos atacaram. Não disseram uma palavra, apenas vieram com espadas. Fizemos isso para salvar nossas vidas. Mortes merecidas! Eu os persegui até aqui para manter alguns vivos para interrogatório. No entanto, vocês dois os mataram todos. Tudo bem. De hoje em diante, quem ousar ficar no meu caminho neste mundo terá o mesmo fim. Sim, com certeza. Então nós nos retiramos agora. Tigre dourado! Vocês são nossos convidados. Vocês dois são convidados no grande Palácio Zimin. Vamos voltar ao palácio. Por que o Senhor Fantasma nos leva ao palácio? Será que Cipreste ofendeu? Mas esse é o grande Palácio Zimin. Se os celestiais não podem usar poderes aqui, Não consigo nem invocar minha espada. Só deuses superiores podem ir e vir livremente. Jovem imortal. Princesa? Como soube que sou a princesa? Tem uma figura graciosa e traços deslumbrantes. E intimida os 3 exércitos. Claro que é a princesa.
Dizem que os celestiais são arrogantes. Você parece bem diferente. Princesa, está enganada. Nossa divindade vive reclusa há muito tempo no bosque de pessegueiros. E não se envolve com assuntos mundanos. Por isso não somos considerados parte da tribo celestial. Melhor assim, meu pai odeia a tribo celestial. Já é casado? E você? Não. Sério? Que maravilha. A princesa gostou de você. Não brinque com isso. Vamos olhar pro mestre, do mesmo jeito. Mais um brinde, general. Leva mais uma mão. Venha, mais um bom. Venha. Bom. Deixa eu beber com você. Mais um brinde. Irmão, não é gostoso? General, beba. Venha, beba. Deixa eu pra você. Senhor Fantasma. Sente-se. Rasteiros. Sentar é sentar. Mas se ajoelham e sentam nos calcanhares. Sentem-se direito. Imortal. Por favor. Vivan, por favor. Immortal. Queríssimo Montenegro, onde está seu segundo irmão? Acho que ele ainda não voltou. Há muitas belezas no palácio. Mas ele busca prazeres o dia todo no reino mortal. Isso é digno de um príncipe? Segundo o irmão, é... Hoje é o aniversário da morte da mãe dele. Acho que é por isso que ele ainda não voltou. Você, por que não a vejo falar? Não gosta da hospitalidade do meu grande palácio Zimin? Em modo algum, meu senhor. Só não sou bom com palavras. Como é possível? Meu senhor, beba sua saúde. Você tem talento. Gosto muito de você. O senhor lisonjeia, meu senhor. Por que não se torna meu afilhado e vive aqui no grande palácio Zimin? Desde o momento em que o vi, pensei... Talvez seja o destino que o trouxe até mim. Embora eu tenha 2 filhos e uma filha, ainda preciso perguntar se aceita essa chance de sermos pai e filho. E foi? O grande palácio Zimin não é bom o suficiente para você? Não. Meu senhor, é que preciso primeiro discutir isso com meus pais. Não é necessário. Mas uma questão tão importante como ter um padrinho precisa da aprovação da minha família. Aceitar um parentesco só exige consentimento mútuo. Não precisa da permissão de familiares. Meu senhor, como Vossa Senhoria diz, parentesco precisa de consentimento mútuo. No mínimo, ambas as partes devem estar dispostas.
como o rei do reino fantasma. Eu posso ter um afilhado se quiser. Meu senhor, não é assim que funciona. Por favor, acalme-se. Se realmente tem essa intenção, ainda precisa perguntar à nossa divindade. Suppressed? Exatamente. Acha que se passar por homens do Cipreste Vai escapar dessa enrascada. No ano passado, no aniversário do Senhor Celestial, quando me transformei em emissário para entregar o presente, eu vi você ao lado de Mauro Montenegro, o chamando de mestre. Vocês não são homens do Cipreste, mas discípulos da montanha Kunlun. Pegados! Solta-me! Ponha-nos em celas separadas. Jovem mortal, pense bem. Quer ser picado em pedaços, ou meu bom filho adotivo? Venha! Pai quer recrutar homens da montanha comum. Receio que ele tenha segundas intenções. Provavelmente quer se rebelar. Rebelar? Por que está preocupada? Rebelar é problema deles. O que tenho a ver com isso tem menos a ver com você, linda. Clara Luz gosta do mestre e me captura. O senhor fantasma quer um afilhado. Então fui capturado de novo. Depois de milhares de anos, eu, Luna Branca de Tinkil, filha do Rei Raposa, sou só um acessório. Nem posso usar meus poderes. Parece que você acordou. Vai jantar primeiro, conversar. Normalmente, a esta hora, no Reino Celestial, eu pratico. Deixemos a conversa para outro dia. Precisa escolher hora para beber e relaxar? Que chato. Sim. Continue. Senhor Fantasma, a segunda princesa do Reino Celestial trouxe o presente deste ano. Ela está esperando no salão lateral. Presente? Dizem que é aniversário do Senhor Celestial. É um presente para os senhores dos quatro mares e do Reino Fantasma sob seu domínio. Aquele velho
Todo ano, aniversário, ele presenteia o mundo inteiro. Ele realmente acha que sou como os reis da água dos 4 mares que se curvam diante dele. Já se passaram 300 mil anos. Sua tribo celestial governou este mundo por muito tempo. É hora de mudar. Expulsen-nos. Cena. Basta. Podem ir todos. Pai! Tenebra, da tribo fantasma, não sabe o que é bom pra ele. Não só não aceitou o presente, mas recusou me ver. O comportamento do Senhor Fantasma está cada vez mais inaceitável. Ele ainda ousa devolver meu presente. Não é um presente valioso? De qualquer forma. O acaso você não deve saber. O atual Senhor Fantasma, Tenebra, age sem respeito por nenhuma autoridade. Receio que um dia ele se armará e se rebelará, trazendo desastre para os 4 mares. Com Mauro Montenegro por perto, do que tem medo, Senhor Celestial? O sino do Imperador do Leste, que pode destruir o céu e a terra, está em suas mãos. O sino do Imperador do Leste foi criado por Mauro Montenegro. Mauro Montenegro terá como suprimi-lo. Mauro Montenegro não tem medo do que você tem medo. O novo discípulo e o 17º discípulo estão desaparecidos há vários dias. Devo relatar isso ao mestre? O Pai Celestial originalmente deu o sino do Imperador do Leste à tribo Fantasma, para permitir uma aliança entre a tribo Celestial e a tribo Fantasma, em troca de milhares de anos de paz. No entanto, nunca imaginei que o destrutivo sino do Imperador do Leste agora se tornaria um perigo para a tribo Celestial. Onde estão os líderes dos outros clãs da tribo Celestial? Não estão aqui de novo. A tribo Celestial enfrenta problemas internos e externos. Tem alguma boa ideia, Augusto? Boas ideias. Você não tem pensado numa aliança matrimonial com Tinkyu? Isso mesmo. O rei Raposa, de Tinkyu, tem uma forte relação com o cipreste do Bosque dos Pessegueiros de 10 milhas. Com uma aliança matrimonial, os interesses da tribo Celestial, do clã da Fênix e do clã das Raposas serão indistinguíveis. Se houver uma guerra no futuro, nossas chances de vitória serão bem maiores. Exatamente. Sim. É hora de aproveitar a oportunidade. Acho que esses líderes não vão se manter à distância. No fundo, eles estão do nosso lado. Eles não deixarão a tribo fantasma governar o mundo. Com licença, qual divindade era aquela agora há pouco? Soberano Lúcio. Soberano Lúcio. É nome? Por que o Senhor Celestial concordou com tudo que ele disse? Muitos milhares de anos atrás, Soberano Lúcio era Deus do céu e da terra, governante do mundo. Depois, o mundo ficou em paz. E Augusto cedeu sua posição. E foi assim que o atual Senhor Celestial assumiu o poder. No reino morto, ele seria chamado de Imperador Emérito. Augusto é o Imperador Emérito da tribo Celestial. Obrigado por me contar isso. Ainda não sei seu nome. Siga o Soberano Lúcio, como Senhor da Estrela do Destino. Controla os destinos dos mortais. Então, é o Senhor da Estrela do Destino. Senhor.
Sênior. Ainda não os encontramos. Dom e 17º estão desaparecidos há 8 dias. Para onde foram? 17º arrumou confusão de novo e arrastou o 9º junto desta vez. Não tem medo de que algo ruim tenha acontecido? O 17º tem um jeito tão bom com as palavras. Como algo poderia acontecer? Não. Ele deve ter sequestrado o 9º e saído para beber. Eles vão ao reino mortal com frequência para montar uma banca e fazer adivinhações para passar o tempo. Talvez voltem amanhã. Além de Clara à Luz, a montanha Kunlun não ofendeu mais ninguém. Mesmo se algo acontecer, 17º não ficará em desvantagem. Não estou preocupado com isso. Só que... O que foi? O mestre disse que a aprovação celestial da ascensão do 17º aconteceria por esta época. O quê? Aprovação celestial? Ele só vem desenvolvendo habilidades por 20 mil anos. Ele não conseguirá deduzir quando e onde a aprovação celestial cairá sobre ele. Supondo que aconteça nos próximos dias, será um imenso desafio. Aprovação celestial? Aprovação celestial da ascensão. Se 17º for submetido à aprovação celestial agora. Então mesmo com a ajuda do 9º, ainda seria perigoso. Não podemos esperar mais. Segundo discípulo, fique na montanha Kunlun e avise o mestre quando ele voltar. Os outros e eu continuaremos a procurar. Talvez os encontremos. Sênior, leve-me junto. Agora você está preocupado? Senhor, não somos ninguém. Vamos nos apressar. Uma aprovação celestial é um assunto sério. Jovem mortal, o palácio não está fortemente vigiado esta noite. Saia rápido. Meu irmão mais velho está vigiando seu companheiro discípulo. Não tenho certeza onde ele está detido. Fuja primeiro. Siga este pássaro preto para fora do jardim e vá para o norte para sair do palácio. Me atraindo para uma armadilha? Não, já sou um prisioneiro. Não precisaria ser enganado. Devagar! Mais devagar! Ainda bem que tenho você, senão eu me perderia. Onde foi? O tempo está realmente bom hoje. Vem aqui. Vem aqui. A cor da sua roupa é estranha, mas fica muito bonita. Onde comprou? Tchim. Eu tava preocupado sem presente pro aniversário do meu pai. Amiguinho, faça um favor e me dê suas roupas. O que está fazendo? Você não é mulher. Por que tem medo? Tira a roupa agora. Vou chamar alguém. Não se aproxime. Ah, não! Sem meus poderes imortais, vou me afogar. Vou passar ar pra você. Passar ar para mim? Achou que passar ar era só pela boca? Não quero encostar em você. Estou congelado. Você tem tanto medo do frio. Parece uma mortal. Não estou reduzida a uma mortal aqui, sem poderes. Você é um celestial? Você também deve ser? Foi capturado para ser afilhado? O que disse? Afilhado?
Sim. O senhor fantasma não gosta de ter afilhados? Você deve ser um também. Sou o segundo príncipe do Palácio Zimin. Lírio do Vale. Quem é você? Esquece. Não posso fugir depois de te encontrar. Sou a 17ª, discípula de Mauro Montenegro, Silvia. Fui capturada pelo seu pai. Você é o afilhado que meu pai capturou? Seu pai se interessou pelo nono discípulo. Não por mim. Temefaran. Fui capturada por conveniência. Esquece. Não posso fugir mesmo. Faça sua jogada, segundo o príncipe. Minha jogada? Que jogada? Quer que eu te capte como meu pai para ser meu afilhado? Prefiro morrer. É só brincadeira. Não tenho gosto por isso. Se quer fugir, fuja. Não gosto de me meter nessas coisas? Volte conosco. Vocês estão cada vez mais malcriados. Ainda tem consideração por mim, um príncipe. Segundo príncipe, não ousamos ser rudes. Não vai embora. Segundo príncipe, sabe quem é essa pessoa? Acha mesmo que sou bebo? E me divirto o dia todo. E não sei o que acontece no grande palácio Zimin. Não me atrevo a pensar isso. Um bando de inúteis sem cérebro. Saíam já! Sim! Vocês ainda estão aqui? É você o bonitinho celestial que a Iris gostou? Por que diz isso? Ouvi dizerem que a Iris Montenegro gostou de um bonitinho celestial. Ela ajudou você a fugir. Então, gosta mesmo de você. Deve haver um mal-entendido. Tudo bem. Já que minha irmã gosta tanto de você, não posso deixar que o capturem. Vou me dar ao trabalho de escoltá-lo de volta. Para onde? Para onde você veio, claro. O que você disse? O segundo príncipe está bebendo com a Silvia. E vão conversar a noite toda? Eu mesmo ouvi. Estavam encharcados e disseram que caíram na água. Transmita minhas ordens. Não interfiram com o segundo príncipe. Deixe-nos se misturar com o da montanha Kunlun. Quando formos guerrear contra a tribo celestial, terei chance de fazer uma acusação contra ele. Segundo irmão. Você voltou. Como está bebendo aqui? Esse imortal celestial tem um rosto tão bonito. Não é à toa que chamou sua atenção. Você entendeu mal, segundo irmão. Tenho muita experiência em assuntos amorosos. Como eu não saberia? Você se apaixonou por ele? Mas ele é da tribo celestial. Se você gosta dele, que importa, tribo? Celestis e fantasmas não podem se casar. Além disso, vamos guerrear contra a tribo celestial. Você é esperto. É bom que esteja ciente. Ele disse que queria tornar o discípulo deles afilhado. É um completo fingimento. Papai perdeu a paciência e quer usar isso para se rebelar. Mas não tenho interesse em me rebelar. Está falando a verdade? Então... O que quer? Fale livremente. Quando aprendeu a se conter comigo? Já que não apoia a rebelião, por que não...
Me ajuda a libertá-lo? Você realmente se apaixonou por ele? Venha cá. Já que gosta tanto dele, por que se dar ao trabalho de resgatá-lo? Seria mais satisfatório prendê-lo e obrigá-lo a se submeter a você. Não, não. Se meu pai descobrir, com certeza o matará. Não se preocupe. Como refém, ele está naturalmente seguro. Eu o forcei a beber muito. Ele dormirá por pelo menos 10 dias. Você e eu teremos que planejar como tirá-lo daqui. Você realmente vai me ajudar? Ele e eu nos damos muito bem. Não quero que ele morra no grande palácio Zimi. Mãe! O bebê chegou! Veja, é uma menina. Uma menina? Nós tantos filhos e só uma menina. Que maravilha. Agora temos outra menina na toca da raposa. Parabéns, segundo irmão, pela princesa. Ela finalmente saiu do ventre da mãe após 10 dias de parto. Aposto que vai crescer sendo outra criança problemática. Mãe, acha que ela será como a quinta irmã? Não é bom ser como a quinta irmã? Rei Raposa, veja. Há uma marca de nascença vermelha na testa da criança. Veja com que se parece. Venha, olhe. Parece uma crista de galo emplumada? Sim, uma crista de galo emplumada. Uma crista de galo emplumada. Por que não escolhe um nome para ela? Fênix Celeste. Que tal? Fênix Celeste. Ah, tá bem, ficaremos com esse nome. Fênix Celeste. De agora em diante, você será Feng Jiu. Jiu, Jiu. Você tem uma tia estudando na montanha Kunlun. Ela ficará muito feliz em ver você quando voltar. Aqui. Leve-a para fora e mostre ao povo de Tinkyu. Esta é a princesa recém-nascida de Tinkyu. Sim, mãe. Anda logo. Sim, pai. Estão saindo. Sim, estão saindo. Esta é a princesa, Fênix Celeste, primeira neta do rei. É uma princesa. Parabéns ao rei Raposa pelo primeiro neto. Parabéns ao segundo príncipe pela princesa. O vinho no reino fantasma é bom. Mas é muito forte. O segundo príncipe ordenou que todos vocês partam. Sim. Imortal. Vocês dois são... O segundo príncipe mandou esperar por você e convidá-los para a fonte termal. Fonte termal?